grande a nossa alegria e ao mesmo tempo já bate uma pontinha de tristeza, porque estamos terminando quase o trimestre, já estamos agora na lição 12 de uma série de 13 lições sobre o tema do grande conflito na Bíblia e nos escritos sagrados. Muito obrigado por sua presença, por sua recepção, por sua divulgação e por suas orações para conosco. Temos recebido dezenas de reações nos canais do YouTube, no canal do YouTube, no Facebook, do nosso canal Classe de Professores, falando sobre a importância e a bênção que tem sido esses momentos que estudamos juntos a Palavra de Deus. A lição 12 fala de alguns eventos finais, mas especialmente ligando esses eventos finais, numa análise deles, enfatizando a força da condução de Jesus na vida do povo dele. Em meio a essa tempestade final, a gente às vezes é tentado a ter medo, porque vem a perseguição, porque vem isto, vem aquilo, e a gente fica às vezes nervoso com estas coisas. Mas não deveríamos temer nada, porque há algumas coisas que devem ser enfatizadas no que diz respeito ao tempo do fim em relação aos filhos e filhas de Deus. E eu anotei algumas. Número 1. Os filhos de Deus, nesse tempo do fim, são marcados pela verdade. A descrição dos acontecimentos finais sempre nos leva a uma polarização. Essa palavra hoje está sendo muito utilizada na política, enfim, em outras áreas da vida. Mas a polarização que nós chegamos no que diz respeito aos acontecimentos finais do grande conflito é entre a verdade e a mentira. Os fiéis são aqueles que ouvem a verdade, aceitam e praticam. Em João 8,32, Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E o que é a verdade? A verdade é a própria palavra de Deus. A Bíblia fala a Bíblia como verdade, ela fala da lei de Deus como verdade, ela fala da igreja verdadeira, ela fala de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. São coisas que se fundem, mostrando que Deus é a verdade. Então, portanto, os crentes verdadeiros são marcados ou selados para o céu com a verdade. Tanto é que em Apocalipse 7, verso 3, fala do selamento dos salvos. E o que é esse selamento? Deus separa aqueles que são seus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses são o que podemos chamar de os servos do Deus vivo. E esse selo de Deus é colocado sobre a testa, porque ela é um símbolo da mente. E ela indica uma decisão consciente dessas pessoas, tomando partido, tomando posição ao lado de Deus e da sua lei, dos seus mandamentos, da sua verdade. E como é que isto ocorre, né? No mundo antigo, um selo ele tinha 3 elementos, né? Ele tinha o nome do detentor do selo, no caso um rei, né? Ele tinha o título, ou o que ele era, né? E ele tinha o território, né? E quando você vai, por exemplo, para a Bíblia, você tem um único mandamento, dos 10 mandamentos, que identifica essas 3 coisas. Então, se nós falamos que o povo de Deus é selado, é marcado, dá para fazer uma conexão com a questão do próprio 4º mandamento, do próprio sábado. O que o sábado diz? Que diz que Deus, o Senhor, né? Lembre do sábado para o guardar, né? Porque em 6 dias fez o Senhor. Então Deus é o Senhor, é o nome do detentor, primeira parte do selo. O que ele é? Né? Ele é o Criador. Então esse é o título dele. E qual é o seu território? Os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Ele está em todo lugar, ele criou tudo e tudo é dele. Então fica claro que o mandamento do sábado indica que Deus é o único Senhor, Criador, e deve ser adorado. Guardar o sábado é reconhecer isto, simplesmente isso. Esse conceito é reforçado lá em Apocalipse 14, verso 7, que tem a mensagem no tempo do fim: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas. E é uma curiosidade interessante, nós já falamos disso aqui nesse canal, mas é bom você saber
que o Apocalipse 14:7, que são palavras sobre o grande conflito entre o bem e o mal, e que falam de que o povo de Deus vai temer a Ele e vai adorar a Ele somente, e vai adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, essas palavras, elas são retiradas da onde? Elas são retiradas do próprio quarto mandamento de Êxodo 20, lá no Velho Testamento, de 8 a 11. Então, isso fica claro, essa conexão entre o sábado e a adoração a Deus no tempo do fim, a lealdade do povo de Deus e a marcação, identificação e separação do povo de Deus. Por outro lado, a Bíblia também diz que os ímpios vão receber o selo da besta. Eles vão receber sobre a testa ou sobre a mão direita. Isso indica o quê? Em primeiro lugar, que eles vão agir conscientemente, sobre a testa, né? E também por causa das suas atitudes. Eles aceitam uma marca ostensivamente, eles colocam a mão nisso, né? Então, a gente também entende que no final, esse confronto, essa polarização, haverá penalidades, haverá restrições para os que não aceitarem essa marca da besta. Basta você ler Apocalipse 13, 13 a 17. Ok? Então esse é o primeiro bloco. Deus vai ter um povo marcado por sua lealdade a Ele. Né? Agora, também um segundo bloco da lição dessa semana, que trata dos acontecimentos finais, no tempo do fim, Deus terá e tem um povo que vai ser marcado pela proteção de Deus e pela missão de Deus. Quer ver? Quando você vai para o Apocalipse 7, fala do selamento do povo de Deus. E esse selamento, quando você observa ali, é para não se fazer dano a esse povo de Deus, para preservar esse povo. Então, além de identificar o selo, era também um instrumento, ou será também um instrumento de proteção de Deus. Portanto, não precisamos temer os acontecimentos finais, porque há indicativos claros na Bíblia de que Deus e seu povo darão também a última mensagem de advertência ao mundo, Apocalipse 14, 6 a 12. E finalmente eles vão triunfar, Apocalipse 19, verso 1. Né? Então nós temos na Bíblia alguns exemplos dessa proteção de Deus. Né? Alguns exemplos de que haverá um triunfo de Deus sobre o mal, sobre o diabo, e tudo que ele tentar nos fazer, ele vai se frustrar, porque Deus estará à frente de todas as coisas. Né? A Bíblia chega a dizer, né, nós entendemos assim, que no tempo do fim haverá um derramamento do Espírito Santo. Né? No fim, Deus enviará o que chamamos de chuva serôdia do Espírito Santo. E essa chuva vem para a gente pregar o Evangelho, mas também para nos fortalecer espiritualmente, para que possamos enfrentar todos esses sinais e essas coisas que irão acontecer no tempo do fim. Né? Sabe que no antigo Israel havia duas chuvas. Né? Uma era a temporã, que era lá no início, não é? Antes de se plantar, ali quando se plantava, e a outra era no final, quando estava próximo da colheita. Né? E nós podemos dizer que a temporã iniciou a obra de Deus lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E agora o Espírito Santo descerá de novo, de forma profusa, de forma intensa, no que chamamos de chuva serôdia, para então concluirmos a tarefa. Então isso quer dizer que o triunfo da igreja já está profetizado. Né? Joel 2, 21 a 24 fala disso, Atos 2, 1 a 4, Zacarias 10, verso 1 fala disso também. Né? E, além disso, falando do triunfo do povo de Deus na pregação do Evangelho, nós temos o Apocalipse 18. Né? Você lembra do Apocalipse 18? Nós já estudamos aqui em uma ocasião que o Apocalipse 18 fala que Deus vai enviar um anjo. Vem os 3 anjos de Apocalipse 14, mas vem um anjo para se somar a esses anjos, um anjo poderoso, que vai fazer o que nós chamamos de alto clamor. O que é o alto clamor? É aquela proclamação intensa, poderosa da mensagem de Deus no tempo do fim, com a chuva serôdia e com a ajuda desse anjo de Apocalipse capítulo 18 de Apocalipse. Né? Então, para a gente concluir essa semana, o tema principal dessa semana é: não tenha medo, porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele não vai deixar seus filhos perecerem.
A conclusão de tudo isso é que Deus terminará a sua obra pela ação do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E aí vem uma pergunta desafiante para mim e para você. O que está impedindo esse poderoso derramamento do Espírito Santo? Qual é a minha parte neste processo? Boa pergunta para a gente discutir na nossa unidade. Qual é a minha parte? E aí eu queria deixar para você e para os seus alunos um lembrete muito especial. Somente os que receberam a chuva temporã. E quem são os que receberam a chuva temporã? Do ponto de vista histórico, foram os primeiros cristãos. Mas do ponto de vista nosso, é quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a caminhada cristã. O Espírito Santo vem, nos esclarece a verdade, nos leva a tomar uma decisão ao lado de Jesus, nós somos batizados e nos alegramos com isso e começamos a caminhada cristã. Foi a chuva temporã. O poder do Espírito esteve sobre nós. Agora, muita gente se perde no caminho, é negligente na busca de Deus, no estudo da palavra de Deus, na oração, no trabalho missionário, na vivência cristã. E ele vai esmorecendo, ele vai enfraquecendo. Né? Então, ele recebeu a chuva temporã. Mas a grande questão é o seguinte, e ele está preparado para receber a chuva serôdia, que é aquele derramamento profuso do Espírito Santo no tempo do fim? Não está. Então não esqueça que somente os que receberam a chuva temporã do Espírito receberão também a chuva serôdia. Uma coisa leva naturalmente à outra, mas há que se perseverar em fé, em oração, em entrega, em conversão, em reforma e em reavivamento. Que Deus te abençoe. A gente se encontra na semana que vem para terminarmos essa nossa série de lições importantíssimas da Palavra de Deus. Um abraço e a gente se encontra lá.